A China é o país mais populoso do mundo, com quase 100 milhões de pessoas vivendo em seu território. Este país é conhecido por sua rica história e cultura, além do ritmo impressionante de desenvolvimento econômico e tecnológico. Neste vídeo, você vai conhecer os projetos mais caros e únicos da China. Aproveite a experiência. Número 1. A Torre de Xangai. A Torre de Xangai é o arranha-céu mais alto da China e o terceiro edifício independente mais alto do mundo, ficando atrás apenas do Burj Khalifa, em Dubai, e do Tokyo Skytree, em Tóquio. Ela está localizada no distrito de Pudong, na margem leste do rio Huangpu, em Xangai. A torre tem 632 metros de altura e uma área total de 380 mil metros quadrados. A decisão de construir a torre foi tomada em 1990, mas o desenvolvimento e a aprovação do projeto levaram 15 anos. O primeiro elemento da fundação foi colocado apenas em 2008. Para reforçar o solo e suportar uma estrutura tão grande, foram necessários cerca de 1.000 pilares de fundação, instalados a mais de 85 metros de profundidade e preenchidos com concreto de 6 metros de espessura. A construção levou 6 anos, e os acabamentos internos começaram no final de 2014. A parte externa da torre foi revestida com mais de 20 mil painéis de vidro, e seu formato torcido é uma característica marcante. A abertura da torre ocorreu em fevereiro de 2015. Hoje, a Torre de Xangai é um complexo comercial e empresarial com lojas, restaurantes, escritórios, centros de entretenimento e salas de conferência. No térreo, há um museu da cidade com figuras de cera e um interior que reflete a cultura e o cotidiano dos chineses. No 118º andar, há um mirante que oferece uma vista impressionante de uma das cidades mais populosas do mundo. Embora o custo exato da construção não tenha sido divulgado, especialistas estimam valores entre 3 bilhões e 4 bilhões e 500 milhões de dólares. Número 2. O Aeroporto Internacional Capital. O Aeroporto Internacional Capital, também conhecido como Chengdu, é o maior aeroporto da China e está localizado a 20 quilômetros de Pequim. Nos últimos anos, o fluxo de passageiros foi, em média, de 100 milhões de pessoas por ano. Chengdu foi inaugurado em 1958 e, na época, era apenas um pequeno terminal usado principalmente por cidadãos de alto escalão. Com o passar do tempo, tornou-se acessível à população em geral. Para um país tão populoso como a China, um terminal pequeno era insuficiente para atender a demanda. Assim, foi decidido expandir gradualmente o aeroporto. Atualmente, Chengdu conta com 3 terminais. O primeiro foi inaugurado no início dos anos 80, o segundo em novembro de 1999. E o terceiro, o maior, em março de 2008. Este último é o maior terminal aéreo não apenas da China, mas do mundo. Hoje, o Aeroporto Internacional Capital é motivo de orgulho para o país, tendo recebido vários prêmios internacionais e se consolidado como um dos aeroportos mais seguros e modernos. Ele impressiona por seu design em forma de estrela do mar e por sua infraestrutura. Número 3. O Viaduto Danyang Kunshan. O Viaduto Danyang Kunshan, localizado na província de Jiangsu, entre as cidades de Xangai e Nanjing, é um dos maiores orgulhos da China. Este viaduto é reconhecido pelo Guinness World Records como a ponte mais longa do mundo, com um comprimento total de pouco mais de 164 quilômetros. Para atravessar essa distância de carro a 90 km por hora, seriam necessárias quase 2 horas. Incrivelmente, a construção de uma estrutura tão gigantesca foi concluída em apenas 2 anos, sendo inaugurada em 2011. O viaduto faz parte da linha de trem de alta velocidade que conecta Pequim a Xangai. A construção utilizou 2,5 milhões de metros cúbicos de concreto e cerca de 500 mil toneladas de aço. O custo total foi de aproximadamente 10 bilhões de dólares. Número 4. A Estação Eólica de Gansu. A Estação Eólica de Gansu, localizada na província de Gansu, na fronteira com o deserto de Gobi, é o maior complexo de turbinas eólicas do mundo. Em 2023, a central elétrica gerou pouco mais de 10 gigawatts de energia, e sua capacidade atual é de 7.965 megawatts, um recorde mundial. Para efeito de comparação, a segunda maior estação eólica, localizada na Índia, gera apenas 1,6 gigawatts. A construção do projeto foi dividida em várias etapas e, até o momento, ainda não foi concluída.
Estima-se que o custo total tenha sido de cerca de 32 bilhões de dólares. Atualmente, o complexo fornece energia elétrica para mais de 200 mil lares, mas sua capacidade é suficiente para muito mais. Apesar disso, a implementação total das usinas eólicas ainda enfrenta desafios, já que muitas províncias continuam utilizando carvão em suas indústrias. No entanto, o governo chinês tem avançado gradualmente na transição para energias renováveis. Número 5. A ponte suspensa da Baía de Hangzhou. A ponte suspensa da Baía de Hangzhou é a terceira maior ponte do mundo em comprimento construída sobre corpos d'água e a maior entre as pontes transoceânicas. Com uma extensão de quase 36 quilômetros, ela conecta as cidades de Jiaxing e Ningbo. O projeto contou com a colaboração dos melhores arquitetos chineses e britânicos ao longo de 10 anos. Inicialmente, o plano era que a ponte começasse em um subúrbio de Xangai, mas devido a protestos, o ponto de partida foi movido para a província de Zhejiang. A construção teve início em junho de 2003 e foi concluída em maio de 2008, 2 anos antes do previsto. Essa ponte reduziu a distância entre Xangai e Ningbo em 160 quilômetros, facilitando a integração econômica do norte de Zhejiang à região do Grande Xangai. O custo total do projeto foi de aproximadamente 12 bilhões de yuans, equivalente a 1 bilhão e 400 milhões de dólares na taxa de câmbio de dezembro de 2004. Número 6. O tanque Suezmax LNG. O tanque Suezmax LNG foi apresentado pela China em 2022 como o primeiro petroleiro bifuel do mundo, capaz de transportar petróleo bruto e operar com gás natural liquefeito. Fabricado pela Guangzhou Shipyard International, o navio tem um deslocamento de 158 mil toneladas e é projetado para reduzir significativamente as emissões de poluentes. Seu motor de alta pressão garante a queima completa do gás natural liquefeito, contribuindo para a preservação ambiental. Este petroleiro é um exemplo de como a China está liderando a inovação na construção naval. Além disso, o país já está promovendo a exportação de petroleiros semelhantes para outras nações. Os tanques Suezmax são os maiores que podem atravessar o canal de Suez, com uma largura média de 60 metros, comprimento de 330 metros e altura de até 68 metros. Número 7. O trem de alta velocidade Pequim-Xangai. O trem de alta velocidade Pequim-Xangai é o mais rápido do mundo, atingindo velocidades de até 380 km por hora. Sua extensão é de 1.318 km, conectando duas das regiões econômicas mais importantes da China, a Baía de Bohai e o delta do rio Yangtze. Graças a essa linha é possível viajar de Pequim a Xangai em apenas 4 horas. A construção começou em abril de 2008 e foi concluída em pouco mais de 2 anos e meio, o que é impressionante para um projeto dessa magnitude. Mais de 135 mil pessoas participaram da obra, que inclui o viaduto mais longo do mundo, o Danyang Kunshan, e 22 túneis, com um comprimento total de 16 quilômetros. O custo total foi de aproximadamente 33 bilhões de dólares. Atualmente, a linha é uma das mais movimentadas do mundo, transportando cerca de 220 mil pessoas por dia, com trens partindo a cada 3 minutos nos horários de pico. Número 8. A Estação Leste de Zhengzhou. A Estação Leste de Zhengzhou é a maior estação ferroviária da China e está localizada perto do novo distrito de negócios de Zhengdong, na província de Henan. A construção começou em junho de 2009 e foi concluída em setembro de 2012, quando as linhas de trem de alta velocidade em direção a Pequim foram inauguradas. Hoje é possível viajar da Estação Leste até o centro de Pequim em apenas 2 horas e meia. Em 2013, a estação foi conectada ao sistema de metrô da cidade, e no ano seguinte, uma nova linha ferroviária interurbana, ligando Zhengzhou a Kaifeng, foi inaugurada em seu território. O maior marco da estação foi a inclusão da linha de alta velocidade que conecta Pequim a Hong Kong. Agora, os residentes de Zhengzhou podem viajar até Kowloon, em Hong Kong, em 6 horas e meia. A estação ocupa uma área de 350 mil metros quadrados, com 32 vias e 30 plataformas, tornando-se uma das maiores estações ferroviárias do mundo. A construção custou cerca de 4 bilhões de yuans, o equivalente a mais de 555 milhões de dólares. Número 9.
Os estádios flutuantes. Os estádios flutuantes têm ganhado popularidade em vários países, mas a China pretende superar todos os recordes com um projeto ambicioso. Atualmente, o estádio flutuante mais famoso está localizado na Marina Bay, em Singapura, com capacidade para 30 mil pessoas. No entanto, o governo chinês planeja construir um estádio flutuante ainda maior, projetado para acomodar mais de 100 mil pessoas. Arquitetos chineses mantiveram o projeto em segredo por muito tempo, mas recentemente foram revelados modelos do estádio, que terá o formato de uma flor de lótus aberta. Essa escolha simbólica reflete a conexão com a cultura chinesa, onde o lótus é associado à paz, pureza e harmonia. Até o momento, não há informações sobre o início da construção ou o custo do projeto, mas é provável que este estádio se torne o mais caro e grandioso do mundo. Número 10. O Aeroporto Internacional de Baiyun. O Aeroporto Internacional de Baiyun, localizado no distrito de Huadu, em Guangzhou, foi concluído em agosto de 2004, substituindo o antigo aeroporto que ficava 12 quilômetros mais próximo do centro da cidade. Em 2007, Baiyun tornou-se o segundo aeroporto mais movimentado da China, atendendo mais de 30 milhões de passageiros. Quando ficou evidente que a capacidade ainda era insuficiente, o aeroporto passou por uma grande expansão em 2009, dobrando sua capacidade de atendimento. A modernização permitiu que o aeroporto operasse voos 24 horas por dia, resolvendo problemas de congestionamento e limitações do antigo terminal. Durante a pandemia em 2020, enquanto outros aeroportos sofreram quedas no fluxo de passageiros, Baiyun tornou-se o aeroporto mais movimentado do mundo. O custo de sua construção foi de cerca de 200 bilhões de yuans, ou mais de 2 bilhões e 800 milhões de dólares. Número 11. A Ponte Beipanjiang. A Ponte Beipanjiang está localizada na fronteira entre os condados de Guanling e Qinglong, fazendo parte da rodovia de alta velocidade que conecta Xangai a Kunming. Esta ponte é notável por ser a mais alta do mundo, elevando-se a impressionantes 565 metros acima do nível do solo. De sua estrutura, é possível contemplar vistas deslumbrantes, incluindo nuvens que frequentemente ficam abaixo da ponte, fazendo dela uma verdadeira estrada entre as nuvens. Com uma extensão de 1.341 metros, sua construção começou em 2011, mas foi suspensa por 2 anos devido a desafios técnicos. As obras foram retomadas em 2013 e concluídas em 2016. O projeto envolveu milhares de trabalhadores que superaram terrenos difíceis para erguer essa impressionante estrutura. O custo total da obra foi de cerca de 150 milhões de dólares. Antes de sua construção, o trajeto entre os dois condados levava cerca de 5 horas. Hoje, graças à ponte, o mesmo percurso pode ser feito em 1 hora. Número 12. O Museu Astronômico de Xangai. O Museu Astronômico de Xangai, localizado na nova cidade de Lingang, no distrito de Pudong, é uma verdadeira obra-prima da arquitetura moderna e da ciência. Desde sua inauguração em 2021, ele se consolidou como o maior planetário do mundo, com uma área de 39 mil metros quadrados. Sua construção e design, impressionantes, foram idealizados para refletir a grandiosidade do universo, algo que se percebe em cada detalhe do projeto. Este espaço rapidamente se tornou um sucesso entre turistas e moradores locais, com ingressos frequentemente esgotados logo após sua abertura. A ideia para o Museu Astronômico de Xangai surgiu em 2014, quando o governo chinês lançou um concurso internacional de arquitetura para escolher o melhor design para o projeto. O conceito vencedor, apresentado por uma equipe de arquitetos norte-americanos, trouxe um edifício com formas orgânicas e curvas, que remetem às órbitas celestes. Nenhuma linha reta foi usada na construção, o que reforça a conexão com os movimentos naturais do cosmos. O museu também exibe uma coleção impressionante de itens históricos e raros, como amostras de solo lunar trazidas por missões da NASA, meteoritos, instrumentos astronômicos antigos e documentos originais de grandes cientistas como Galileu Galilei, Isaac Newton e Johannes Kepler. Esses objetos proporcionam um vislumbre do impacto da astronomia na humanidade ao longo dos séculos. Desde sua inauguração, o Museu Astronômico de Xangai não é apenas um ponto turístico, mas também um centro de aprendizado e pesquisa. Ele promove palestras regulares com cientistas renomados, incentivando discussões sobre os avanços em astronomia e ciências espaciais.
Além disso, o museu colabora com instituições internacionais em projetos de pesquisa, consolidando-se como um polo de inovação científica. Sua popularidade cresceu tanto que a administração precisou limitar o número de visitantes a 5.000 pessoas por dia, com ingressos disponíveis apenas por reserva antecipada. Apesar dessa limitação, o museu continua atraindo multidões de curiosos e apaixonados por astronomia. O Museu Astronômico de Xangai é mais do que um edifício, é um tributo ao vasto universo e à curiosidade humana. Com seu design inovador, atrações interativas e um acervo extraordinário, ele se destaca como um dos projetos mais ambiciosos da China na área de ciência e cultura. Embora o custo exato de sua construção não tenha sido revelado, ele certamente corresponde à grandiosidade de sua concepção. Este museu é um verdadeiro símbolo da busca incessante da China por avanços tecnológicos e pelo fortalecimento do conhecimento científico. Número 13. O Aeroporto Internacional de Tianfu. O Aeroporto Internacional de Tianfu, em Chengdu, capital da província de Sichuan, é o segundo maior aeroporto da cidade, localizado na cidade de Lujia, a 50 quilômetros do centro. A ideia para sua construção surgiu em 2007, devido ao aumento populacional e à insuficiência do aeroporto já existente, que havia sido inaugurado 86 anos antes. Depois de um longo processo de escolha do local, as obras começaram em setembro de 2015 e o aeroporto foi inaugurado em 2021. Tianfu conta atualmente com 3 pistas de pouso e 2 terminais, com capacidade para atender 60 milhões de passageiros por ano. No futuro, planeja-se adicionar mais 3 pistas e 2 terminais, o que aumentará ainda mais sua capacidade. Chengdu agora se junta a Pequim e Xangai como as cidades mais importantes do transporte aéreo na China. Com uma população de mais de 20 milhões de habitantes, o investimento no novo aeroporto foi uma decisão estratégica. Número 14. O Parque Industrial de Suzhou. O Parque Industrial de Suzhou é um projeto conjunto entre a China e Singapura, localizado na cidade de Suzhou, na província de Jiangsu. O parque cobre uma área de 278 km². Sua história começou em 1992, quando o ex-líder chinês Deng Xiaoping se inspirou na infraestrutura de Singapura e decidiu replicar o modelo no território chinês. Após extensas negociações, os 2 governos concordaram em criar este projeto industrial. Suzhou foi escolhida por sua proximidade com Xangai, um importante centro financeiro. Assim, em fevereiro de 1994, o parque foi oficialmente estabelecido. Inicialmente, Singapura detinha 65% das ações, enquanto a China possuía os 35% restantes. No entanto, dificuldades financeiras levaram Singapura a vender gradualmente sua participação, considerando Suzhou pouco atrativa. Em 1999, o parque acumulava perdas de mais de 2 bilhões e 500 milhões de dólares. Apesar das dificuldades, a China manteve sua aposta no projeto, focando na venda de propriedades e na atração de grandes investidores. Essa estratégia deu resultado, e em 2019, mais de 25 mil empresas operavam no parque. O volume de comércio exterior ultrapassou US$ 1 trilhão. Este projeto reafirmou o potencial econômico da China e consolidou Suzhou como um exemplo de sucesso. Número 15. As centrais nucleares. As centrais nucleares desempenham um papel vital na economia chinesa. Atualmente existem mais de 30 usinas nucleares em operação e outras 20 em construção. A primeira usina nuclear da China, a Central Nuclear de Qinshan, está localizada na costa do Mar da China Oriental, na província de Zhejiang. Sua construção começou em 1985 e foi concluída em 1991. Este foi o primeiro projeto nuclear independente do país, desenvolvido por engenheiros chineses. O reator de água pressurizada de 2 ciclos foi projetado pelo Instituto de Pesquisa e Engenharia Nuclear de Xangai, marcando um grande avanço tecnológico. Posteriormente, reatores similares foram exportados para o Paquistão. A Central Nuclear de Qinshan atualmente conta com 7 unidades de geração de energia, com capacidade total de 4.386 megawatts. O custo inicial do projeto foi de cerca de US$ 3 bilhões. Este marco gerou um enorme orgulho nacional e reforçou a posição da China como líder em energia nuclear. Número 16. O trem de alta velocidade Canton Hong Kong.
O trem de alta velocidade Canton-Hong Kong é parte de um grande projeto de transporte que conecta a cidade de Kowloon, em Hong Kong, ao território continental da China. Com uma extensão total de 142 quilômetros, a linha foi construída em 2 seções. A primeira, de 116 quilômetros, atravessa o território continental chinês, conectando cidades como Guangzhou e Shenzhen, com trens que atingem velocidades de até 350 km por hora. A segunda seção, de 26 quilômetros, está localizada em Hong Kong e inclui uma estação subterrânea em Kowloon. Apesar de protestos locais, o governo de Hong Kong investiu mais de 8 bilhões e 500 milhões de dólares no projeto, que entrou em operação em 2011. Hoje, a linha transporta cerca de 79 mil passageiros diariamente, conectando importantes centros econômicos e culturais. Número 17. A Estação Ferroviária Sul de Pequim. A Estação Ferroviária Sul de Pequim é a segunda maior estação ferroviária da Ásia, cobrindo uma área de 320 mil metros quadrados e contando com 24 plataformas. Sua história remonta a 1897, quando havia ali uma estação ferroviária simples com um pequeno terminal. Em 2006, com os preparativos para as Olimpíadas de Pequim, as autoridades chinesas decidiram construir um dos maiores e mais modernos complexos ferroviários do país. O projeto foi desenhado por arquitetos britânicos da TFP Farrells, em parceria com a Universidade de Tianjin. Inaugurada em 1º de agosto de 2008, a nova estação impressionou por seu tamanho, design futurista e infraestrutura interna. Sua estrutura lembra a forma de um trilobita, um antigo artrópode marinho. Além de salas de espera comuns e VIP, a estação conta com diversas lojas e restaurantes, permitindo que os passageiros façam compras ou relaxem enquanto aguardam seus trens. Mais de 60 mil toneladas de aço e quase 500 mil toneladas de concreto foram usadas na construção, que envolveu cerca de 4 mil trabalhadores. Com capacidade para atender até 30 mil passageiros por hora, a Estação Sul de Pequim é um verdadeiro marco da engenharia ferroviária. Número 18. A Usina Hidrelétrica das Três Gargantas. A Usina Hidrelétrica das Três Gargantas, localizada na província de Hubei, no rio Yangtze, é a maior usina hidrelétrica do mundo em capacidade instalada. Durante as intensas chuvas de 2020, a produção anual da usina alcançou um recorde de 118 bilhões de kWh. Além de sua potência, a usina é a maior estrutura do mundo em termos de massa, com mais de 65 milhões e 500 mil toneladas. A ideia de construir esta grandiosa estrutura surgiu em 1919, mas as obras só começaram oficialmente em dezembro de 1994, sendo concluídas em julho de 2012. O custo total foi de 35 bilhões e 500 milhões de dólares. Inicialmente, esperava-se que o projeto fosse amortizado em 10 anos, mas, surpreendentemente, ele se pagou em apenas 4 anos após entrar em operação. Número 19. O radiotelescópio FAST. O radiotelescópio FAST, conhecido como Olho do Céu, é um dos maiores feitos científicos da China. Localizado na província de Guizhou, ele é o maior radiotelescópio do mundo. Com um diâmetro de 500 metros e uma área efetiva de 196 mil metros quadrados. O conceito do FAST foi idealizado em 1994, mas sua construção começou apenas em 2011, sendo concluída em 2016. O telescópio é composto por 4.450 painéis triangulares, cada um com 11 metros de largura, e possui antenas altamente precisas montadas em uma plataforma de Stewart. Graças ao FAST, os cientistas chineses conseguem estudar a formação de galáxias, objetos cósmicos distantes e realizar importantes avanços na astronomia. A construção foi uma conquista histórica para a ciência e tecnologia, tornando a China uma líder em pesquisas astronômicas. O custo exato não foi divulgado, mas o projeto é considerado um dos mais ambiciosos já realizados no campo da ciência. Com isso, concluímos a lista de projetos impressionantes da China. Sua interação é nossa maior recompensa. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like. Comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!